Olá, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um assunto muito interessante e a maioria das pessoas acredita que nossa mente ela está além da nossa capacidade de controle. Muitas vezes a mente ela é ilustrada como um cavalo selvagem, indomável, que eu não consigo dirigir ou controlar. Na verdade, é possível controlar a mente, né? É claro que a mente às vezes parece como uma criança travessa, né? Que tenta fazer as coisas do jeito dela, apesar da nossa tentativa de controlá-la, ela teima em fazer as coisas da maneira dela, do jeito dela e repetindo padrões de comportamento. Isso é verdade também, mas esse processo que em vídeos anteriores nós usamos a expressão piloto automático, né? Que alguns padrões de comportamento eles entram no nosso piloto automático e parece que nós não conseguimos impedi-los de funcionar, né? Claro que ele vai funcionar no piloto automático se eu permitir. A minha mente vai funcionar no piloto automático se eu permitir, né? Se eu desligar o piloto automático e assumir o controle manual, o controle pessoal, eu tenho a capacidade de modificar esse padrão, né? Mas é necessária uma interferência consciente interna, né? Uma interferência do eu sobre o processo do pensamento. O processo do pensamento que simultaneamente é o processo do sentimento, é o processo das emoções e é o processo das realizações e percepções também, né? Então, e a ferramenta que é a ferramenta utilizada para isso, a ferramenta que vai colocar esse processo todo no manual, que vai tirar esse processo do piloto automático, é o que nós chamamos de meditação, né? O que popularmente é chamado de meditação. A meditação, ela teve um boom nos anos 70, né? Quando os Beatles entraram em contato com gurus indianos e então houve um crescente interesse do Ocidente pelo processo de meditação. A ideia da meditação ou de uma sabedoria, uma mística oriental nisso tudo, colocou uma aura de alguma coisa difícil, inatingível, que esse processo, essa ascensão através da meditação é uma coisa reservada a poucos escolhidos, né? E, na verdade, não é dessa forma, porque a meditação ela é acessível a qualquer ser pensante, né?
se eu consigo elaborar pensamentos e observar a tela da minha mente, criar imagens, criar sentimentos, criar atitudes, posturas mentais, eu sou capaz de meditar com certeza, porque a meditação envolve todas essas ferramentas, né? Então, de fato, a meditação, ela simboliza mais, ela representa mais a saída do piloto automático, a entrada num processo manual em que eu vou assumir essas funções que normalmente eu não atuo, né? Eu simplesmente observo meu comportamento nas cenas do dia e dificilmente eu, de forma consciente, de forma elaborada, interfiro nesse processo. O processo em si, ele é uma maneira de você retificar alguns padrões que se instalaram no nosso comportamento e que se tornaram gatilhos desagradáveis, negativos, e que eu desejo transformar, né? Então, na verdade, a nossa essência, ela é positiva, né? Nós temos também aqueles sanskaras, aquelas gravações originais, positivas, que são a nossa essência. E por isso que nós corremos atrás dela, atrás dessas qualidades, né? Ninguém vai buscar paz se isso não fizesse parte da nossa natureza, né? Ninguém buscaria para experimentar paz, experimentar equilíbrio, experimentar amor, serenidade, autocontrole, né? Se isso não fosse parte de nossas qualidades originais, né? Então, claro que hoje nós às vezes nos sentimos um pouco distantes daquelas nossas qualidades originais. Mas só o fato de nós ansiarmos por elas já é um indício de que elas são nossas qualidades naturais e de que elas estão no nosso arquivo de memórias e de experiências passadas, com certeza, né? Então, o que eu preciso é que hoje, né, nas condições adversas do mundo atual, nas condições negativas que nós com frequência enfrentamos no dia a dia atual, o apoio, né, de nossas qualidades originais é essencial. Ou seja, se eu não tiver no manual, se eu deixar o piloto automático atuar, ele vai acabar sendo influenciado pelas condições externas. Elas vão dirigir nossas reações, nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossas atitudes mentais, o nosso mundo interno, ele vai ser um espelho do externo. Mas quando eu vou buscar essas qualidades originais que eu tenho dentro de mim e evoco elas através da meditação, isso vai fazer com que eu passe a atuar de um outro plano, de um outro ponto de vista, né? de um outro referencial, né? Então, eu primeiro evoco essas minhas memórias, essas minhas
lembranças, esse meu estado interno positivo original, e a partir daí eu consigo atuar e expressar essas qualidades originais no meu papel, no desempenho do meu papel, né? Esse é o grande benefício da meditação. Então, a meditação, na verdade, ela visa resgatar essas qualidades originais. Mas isso tem que ser um processo ativo, atuante, né? Não é um processo que muitas vezes o discípulo que busca aquela experiência na meditação acha que vai receber como uma bênção ou como um presente. Claro que você pode dar o nome de bênção a uma mudança interna, mas ela jamais vem gratuitamente, né? Ela vai vir através de uma mudança interna de atitude, um esforço dirigido, um foco, um direcionamento preciso e consistente da minha atitude, do meu pensamento, né? Então, é claro que primeiro eu tenho que identificar esse processo, identificar essas experiências, reconhecer algumas dessas experiências como verdadeiras, né? De forma que isso vai criando uma fé no processo. Não uma fé cega, né? Mas uma fé baseada na experiência. E aí eu posso, sempre que necessário, recorrer a essa ferramenta e utilizá-la de uma maneira constante e natural, né? E a utilização dela passa a se tornar natural para mim, né? Deixa de ser um exercício, né? No início, talvez, nós necessitamos sentar, acender um incenso, buscar um ambiente tranquilo da casa, diminuir a luz, para que eu consiga colocar uma música suave, para que eu consiga ter alguma experiência meditativa, né? Mas vocês vão ver que, à medida em que você vai desenvolvendo essa habilidade, você pode, no teu dia a dia, durante o desempenho de suas ações comuns, você pode permanecer nesse estado meditativo sem recorrer a artifícios para manter aquele estado interno positivo, né? E isso é a grande utilidade, porque, na verdade, eu nem sempre vou ter uma sala tranquila, uma música instrumental agradável, o incenso aceso ali, nas situações em que eu preciso ter um autocontrole, né? Geralmente não é assim, né? Nós estamos no nosso dia a dia, nas nossas atividades rotineiras, e é nessa hora que eu preciso desenvolver essa capacidade meditativa, essa capacidade de encontrar um escudo que me proteja das negatividades enquanto atuando, né? Então, a meditação, basicamente, ela envolve 2 estágios, né? Primeiro eu tenho que recorrer à minha percepção como ser espiritual, porque eu tenho que perceber que eu posso focar o meu estado interno de 2 maneiras, né? Ou eu estou focando a minha consciência
no mundo corpóreo, no mundo grosseiro, no mundo físico, né? Então eu me considero um ser físico. Eu sou um agregado de células, de substâncias químicas e que tem funcionam como uma máquina extremamente sofisticada, mas não passo de um agregado de matéria, né? Essa é uma forma de você se ver, né? Que é uma forma grosseira e material. Eu sou esse corpo que eu consigo ver, que eu consigo pesar, que eu consigo medir e detectar a composição química dele, né? Identificar o funcionamento dos órgãos, e acredito que eu sou essa entidade material, física, né? Ou eu posso me considerar alma, né? O controlador dessa máquina extremamente sofisticada que é o corpo, mas eu não sou o corpo, eu sou a alma, né? Vejam que essa diferenciação ela é sutil. Muitas vezes nós não percebemos que nós estamos nos considerando algo que não somos, né? Quando você vai num velório e você vê o cadáver morto ali, inerte, sem vida, qual é a diferença? Os mesmos órgãos, as mesmas células, os mesmos elementos químicos que existiam algumas horas antes, ali já não tem mais o processo de vida, né? Ou seja, todos os elementos materiais, eles estão presentes ali, mas existe um elemento não material que é o elemento vital e que ele não está mais ali. Ou seja, eu tenho todas as composições químicas presentes, mas não tenho a vida. O que é essa vida, né? Ela não é visível, não é física, né? Ela não é grosseira, mas ela é essencial e nitidamente evidente, né? O que nós vemos é o resultado dela, né? Quando alguém expressa uma emoção, quando alguém expressa uma elaboração intelectual, um raciocínio, um entendimento, quando alguém compartilha um sentimento ou uma qualidade qualquer que seja, né? Nós identificamos aquilo não faz parte da matéria, aquilo faz parte da alma, do eu, né? Que é o que eu sou, em última instância, né? Só que, na maior parte do tempo, nós, os humanos, nós nos consideramos muito mais aquela forma grosseira, né, como sendo o eu, e nos esquecemos de que nós somos o comandante, que nós somos o motorista e não o carro. Eu não sou o automóvel, eu sou o motorista, né? E se eu cometer uma infração no trânsito, a multa não vai vir para o carro, ela vai para o motorista. Não é o carro que paga a multa. Né? A mesma coisa acontece na nossa vida, né? Então, essa simples mudança de consciência, né? Como se fosse um apertar de botão mesmo, né? Eu estou no estágio on, no off, eu ligo on, né? Então,
o primeiro passo na meditação é mudar essa chavinha, né? Então eu vou me sentar e agora eu vou ter alguns minutos de meditação, né? E então a primeira mudança que eu faço é mudo essa chavinha, né? Eu não sou o corpo, eu sou a alma, né? Como alma eu sou eterno. A sensação de medo, ela é um produto da consciência errada, né? Porque a alma não pode ser destruída, não pode ser afetada por nenhuma doença, nenhuma calamidade, nenhum problema, né? A alma, ela não afetada pelas condições físicas, né? Mas quando eu estou numa consciência física, eu me torno vulnerável ao medo, à insegurança, né? Que aquela consciência errada traz. Se eu me considero o corpo, eu certamente vou ter medo de que esse corpo seja machucado, ferido, né? Então, claro que acidentes, situações podem acontecer com o nosso corpo, mas é como se eu tivesse uma ferramenta danificada, né? É diferente a postura, muito diferente. Então, o primeiro passo na meditação é sempre esse desligar, né? Que é o que em Hindi nós chamamos de Vairagya. Vairagya, que significa desapego, né? E quando eu me lembro que eu sou a alma, automaticamente eu me desapego das coisas grosseiras, físicas, né? E o meu foco de atenção volta-se para a alma, né? Para as qualidades originais da alma, né? E essas qualidades originais são o que nós realmente somos, né? Essa é a minha natureza original, porque ela não foi maculada por nada físico, nada grosseiro, nada impuro, né? Esse é o meu estado puro e original. Eu sou uma alma pura e cheia de paz, né? Esse é o meu estado original. Independente do que esteja acontecendo na minha vida, nas cenas do drama, esse é o meu estado original, né? E se eu evoco esse estado original, eu já conquisto uma energia extra, uma força extra que vai possibilitar os ajustes necessários no papel. A meditação vai me fornecer energia para que eu possa desempenhar o meu papel com perfeição. Mas eu não sou o meu papel. Mas o fato de eu me desgrudar da minha identidade corpórea, do meu papel grosseiro, vai me capacitar a ter energia para corrigir o meu papel externo, né? A minha persona, né? Como os romanos antigos falavam, né? O personagem, né? Então, eu não sou o personagem, mas eu sou o ator que vai desempenhar aquele papel daquele personagem com perfeição, se eu tiver na minha consciência de ser o ator. Então é importante que haja esse entendimento dessa situação, né? Nós somos um binômio corpo-alma. E quando eu consigo desempenhar esse papel na consciência positiva, esse papel é desempenhado com perfeição.
O segundo aspecto da meditação é que esse eu espiritual, ele precisa ter uma base de sustentação, um apoio, né? Eu preciso, a nossa mente, o eu, o ser humano funciona assim, né? Eu tenho que ter uma referência para que as minhas inferências sejam corretas. Se eu tiver a referência, eu vou ter a inferência correta. Então, eu preciso de um modelo, né? Um arquétipo. E esse arquétipo que o Jung falava, né? Esse arquétipo interno para a alma humana é a alma suprema, né? Porque os seres humanos, eles sempre vão ter algum grau de oscilação, algum grau de imperfeição enquanto eles estiverem sob a influência da matéria, né? Então, eu não posso utilizar um ser humano como referência. Mas quando eu utilizo Deus como um ponto de referência, ele é uma alma também, ele é a alma suprema, ele é o arquétipo do ser humano perfeito. Então, ele é a imagem que eu busco, né? Então, quando eu consigo me desvincular das limitações corpóreas, eu começo a me aproximar do nível de vibração de Deus. E aí eu começo a ter acesso às qualidades dele, né? E aí eu começo a perceber o funcionamento perfeito, harmonioso do ser na sua plenitude, né? Então, eu me torno a imagem e semelhança dele, né? Esse é o objetivo final da meditação, seria esse, né? Então, nós dizemos que quando você desenvolve a consciência de alma, você abre um portal e a partir da abertura desse portal você pode ter acesso a Deus. Porque se eu ficar no nível grosseiro, limitado, da minha visão grosseira, corpórea, eu não consigo ouvir os sons divinos, né? É como se a alma ficasse surda para aquele som divino, o som celestial, né? Quando eu elimino as interferências, né, aí sim eu posso ouvir esse som de forma clara, nítida, e posso experimentar essa proximidade com ele. E aí absorver as qualidades dele. Então, basicamente, esse é o processo de meditação, né? Claro que a gente tem que começar de uma forma realista, né? Entendendo que eu tenho que passar por processos, que eu tenho que refinando essas minhas percepções pouco a pouco, né? É um processo também, claro. Ninguém se torna um expert em tocar algum instrumento se não houver grande treinamento, né? E da mesma forma ninguém vai se tornar um ser humano pleno de suas qualidades, virtudes, se não treinar, se não praticar isso, né? Então, em resumo, assim, a meditação não é uma coisa inatingível, não é uma coisa só para pessoas especiais, escolhidas, né? Qualquer um pode se beneficiar dela, e ela é uma ferramenta
muito útil e que pode ser aliviar nossa carga de nossa rotina diária com energia positiva e modificar dramaticamente o desempenho do nosso papel, né? Obrigado, por hoje era isso.